Então, hoje a gente vai retomar aí um pouquinho dos estudos, que para mim é sempre muito atual. A gente vai falar sobre o filho pródigo, sobre essa parábola linda do filho pródigo. Então, para a gente poder entender o que é a parábola do filho pródigo, a gente tem que entender duas coisas importantes. Primeiro, o que é parábola, depois, o que é pródigo, né? Então, a gente sabe que a parábola, ela significa alegoria, ela eram histórias, ela eram formas que Jesus tinha de narrar e de contar e de passar para todos os ensinamentos dele. Então, tinha sempre um fundo de moral por trás, algo bem simples para se falar. E pródigo, então, seria um adjetivo que vai denotar aí algo que despende em excesso. Eu tô com a minha colinha aqui, por isso que eu tô olhando. O que seria algo de excesso, esbanjador, nesse sentido que vai trazer essa alegoria. A gente precisa lembrar também que a parábola ela é chamada também de parábola dos dois irmãos, por um dos discípulos, tá? Então, a gente tem aí na fala de Mateus a seguinte colocação: aproximando-se os discípulos lhe disseram: por que falas em parábola? Em resposta, lhes disse: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não foi dado. Então, Mateus questiona, nesse sentido, o porquê de, para todas as pessoas, quando se reuniam, Jesus falava através dessas histórias, e quando falava com os discípulos, não era assim, fácil de entender, né? Eu falo assim, não, porque a vós, discípulos, foi possibilitado conhecer esses mistérios. Mas a todas aquelas pessoas que se reuniam quando Jesus falava, não foi. Com isso a gente encontra em Mateus 13, versículos de 10 a 11. Aí, Lucas fala que a parábola do filho pródigo é também chamada a parábola dos dois filhos, que é a mesma história. Então, a gente vai entender um pouquinho dessa história, né? O que é essa parábola. Então, tinha o senhor, e ele tinha dois filhos, e o filho mais novo se aproximou dele e falou: olha, pai, divide tudo o que você tem. Naquela época se usava dividir a fortuna enquanto, né, ainda vivo. Divide tudo que você tem, que eu quero cuidar da minha vida. Eu quero seguir outros caminhos, eu quero ver outras possibilidades, eu quero tomar outro rumo. E aí o pai não pensou duas vezes. O pai pegou tudo que ele tinha, dividiu entre os irmãos. Aquele, né, o filho mais novo, foi dado a parte que lhe cabia. E aí passou um dia e ele juntou tudo o que ele tinha, tudo que ele tinha recebido de herança e foi embora. Seguiu o caminho dele. Dizem que para terras bem longínquas. Ele foi aí encontrar o seu caminho. Mas acontece que esse processo não foi tão simples como ele imaginou. Ele teve muita fartura no começo e ele acabou gastando toda a fortuna dele, esbanjando e se perdeu. E ele começou a sofrer as consequências da escolha dele. Ele começou a passar fome. E aí ele conseguiu um trabalho de cuidador de porcos, e o que ele recebia em troca era poder comer a comida dos porcos. E acontece que ele começou a ficar extremamente mal por conta disso, né? A parábola conta que ele comia as alfarrobas, né, junto com os porcos. Até que um dia ele parou e falou: não, poxa, meu pai
tem tantos empregados que têm onde ficar, têm onde comer, têm o que comer, têm onde dormir, e eu tô aqui comendo com porcos. E ele começou a pensar sobre isso. Falou, poxa vida, né? Eu poderia voltar e poderia ser um dos trabalhadores para o meu pai. A ideia dele era essa: voltar e ser um dos trabalhadores. E foi o que ele fez. Ele voltou até a sua casa, até o vilarejo onde ele morava, e foi ter com seu pai, né? Me perdoa, porque, embora eu já não seja mais digno de ser chamado de filho, eu gostaria de ser um dos seus empregados. E o pai, quando viu, ficou extremamente feliz. E ele não pensou duas vezes em receber esse filho. Quando ele avistou de longe esse filho, ele pediu para os seus empregados para que trouxessem a melhor túnica, para que trouxessem o melhor sapato, para que trouxessem um anel. Esses símbolos são importantes, a gente vai retomar um pouquinho mais para frente. Mas que. E a gente precisa dar graças, porque o meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi reencontrado. Né? O meu filho está de volta. O meu filho perdido está de volta. Mate, né, o bezerro cevado, lhe dê a túnica, lhe dê um sapato, lhe dê um anel e vamos comemorar. Essa foi a ordem do pai. Acontece que o irmão mais velho, que foi o irmão que tinha ficado, a hora que ele escutou tudo isso que está acontecendo, ele estava na colheita, quando ele voltou, ele começou a escutar barulho de festa e tudo mais, ele questionou para um dos servos, o que está acontecendo? E aí o servo contou, o seu irmão voltou, ele está de volta. E seu pai pediu para que fosse morto o bezerro cevado, para que lhe trouxessem a túnica, o anel, as sandálias, e está se comemorando a volta do seu irmão, pois ele era morto e reviveu. Mas ele não gostou. Ele falou, poxa vida, né? O pai tentou trazê-lo para a festa, para comemorar. Ele falou, pai, mas como isso? Como um senhor pode fazer isso? Se eu estou tantos anos com o senhor te servindo e o senhor nunca fez nada por mim, nunca matou nada, nunca me deu nada. Como assim? O irmão foi, gastou toda a fortuna, né? Não vem ao mérito aí, né, as colocações, mas gastou toda a fortuna e esbanjou. E agora o senhor ainda recebe ele com festa. E aí o pai fala, sim, né? Você sempre teve, você foi o meu aliado esse tempo todo, mas o seu irmão estava morto e reviveu. Por isso a importância da gente comemorar este fato. E aí, deixa eu voltar só um minutinho aqui. Não, deixa assim. Só para concluir o pensamento. E ele não gostou, né? A questão é, o irmão mais velho não gostou. E a gente vai devagarzinho entendendo todo esse processo. E aí a gente tem Gandhi que lindamente nos diz: o fraco nunca pode perdoar, pois o perdão é um atributo dos fortes. Então, a parábola dos dois filhos, a parábola do filho pródigo, é também uma parábola sobre o perdão. É também uma palavra sobre o cuidado, sobre a gente esquecer as coisas, sobre a gente perdoar, sobre a gente assumir as consequências dos nossos erros, sobre a gente voltar, sobre a gente retomar.
Mas a gente não pode esquecer que ela é também uma parábola a respeito do perdão. Então agora a gente vai tentar entender quem são esses personagens e o papel de todos eles nessa parábola. Então, a gente tem o pai, né? Quem é o pai? O pai, ele é uma figura que se assemelha a Deus, né? Já que Jesus falava sobre parábolas e a gente precisava entender tudo isso, Jesus vem falar sobre Deus nessa parábola, no sentido de que Deus é o amor, é a caridade, as suas leis é de amor, é um pai de amor, é um pai que disciplina, é um pai que educa, mas é um pai que não abandona, é um pai que cuida, é um pai que estende a mão, ainda que em momentos de dor e de sofrimento. Porque assim, se a gente avaliar o contexto da época, né, o fato desse filho ter saído de casa já é por si extremamente desafiador. Então, por isso o comportamento do filho mais velho. Como assim? Você está aceitando ele de volta depois de tudo que ele fez, depois de tudo que ele nos causou, vergonha, abandono da família. Ele abandonou a família, o filho abandonou a família. Então Jesus vem mostrar que não importa para o Pai os nossos caminhos, os nossos erros, não importa o que a gente deixou para trás, ele vai estar lá, de braços abertos, esperando o nosso desejo de voltar. Isso é extremamente importante, porque assim, ó, o filho mais novo, ele não simplesmente falou, quer saber, vou voltar, cansei dessa vida, vou... Não foi isso que ele fez. Ele pensou, refletiu, se colocou no lugar de servo do pai, porque ele sabia o que ele tinha feito. Ele tinha consciência dos atos que ele tinha tido. Então ele falou, bom, talvez meu pai não me aceite como filho, mas eu vou pedir, olha, eu sei que não sou digno de ser chamado de teu filho, mas me tenha como um servo. Esse foi o pensamento do filho, no sentido de humildade. A gente já vai voltar a falar sobre esse filho. Então, a gente tem uma nova imagem de Deus, uma nova imagem de quem seria Deus, esse pai amoroso, esse pai condescendente. A gente tem a questão do perdão como um amor incondicional, e que é o que Deus faz com todos nós, que não importa aí os nossos erros, as nossas dificuldades, ele vai amar a gente. Eu costumo dizer que a misericórdia de Deus é tão infinita que a gente não sofreu um terço do que a gente pediu para passar. Ainda reconhecendo os nossos erros, as nossas falhas e todas essas questões, o amor de Deus sobre nós ele é tão grande que a gente se coloca, ou pelo menos deveria, se colocar nessa posição de mais humildade, de perdão. Perdão, eu errei. Eu sei que eu errei, mas me perdoa. A disciplina, né? Que a disciplina ela é diferente da agressividade ou da violência. Então vamos pensar assim, ó. A gente se equivoca aí em todas as nossas existências, a gente comete os nossos erros. Mas Deus, eu costumo dizer assim, que Deus, ele é tão bom, que ele deixa a gente plantar o que a gente quiser. Em contrapartida, Deus é tão justo que a gente vai colher exatamente o que a gente plantou.
Com isso, Deus está nos ensinando a disciplina. Ele não é agressivo, ele não é violento, mas ele disciplina. E esse é o papel de um verdadeiro pai. A disciplina, o educar, o ensinar, ainda que para isso o filho sofra. Não por agressividade, não por violência, mas pela disciplina. Se você explicou, você falou e ainda continua nessa linha, nesse caminho de equívocos, vai chegar uma hora que vai ser inevitável, que vai ser inevitável o sofrimento, pela própria escolha. E foi o que aconteceu com esse filho que foi embora. Ele fez o que ele quis, assim como Deus faz com a gente, mas ele colheu o que ele plantou. Ele gastou toda a fortuna e foi viver e ter com os próprios. Então, Deus disciplina, Deus ensina, Deus educa. E a gente precisa aprender. Outra coisa é a questão do limite. Todos nós devemos ter limite nas coisas. Se o filho recebeu a fortuna dele e esbanjou e gastou, na parábola ainda coloca que o irmão mais velho fala, ele gastou tudo com meretriz. Quer dizer, ele não se limitou ao que ele precisava, sabendo que ele não tinha um trabalho. Ele esbanjou. Então, ele não viu o limite. Mas o limite, ele é importante para nortear o nosso caminho. E aí, essa parábola vem nos ensinar que limite é diferente de restrição de liberdade. Então, assim, você tem limite, você educa o seu filho, mas ele vai seguir o caminho dele. Você não pode colocar ele numa redoma. Você não pode aprisionar. Ele vai aprender com os erros, ele vai aprender com as dificuldades. Que você mesmo ensinou, esse limite foi imposto. Mas você não pode, a gente não pode restringir a liberdade do outro, jamais. Então, outra questão bastante importante é sobre o perdão, né? Essa questão do perdoar, do você. Interessante que essa mentira, essa parábola, ela coloca a questão do perdão, primeiro do auto perdão, né? Eu reconheci o meu erro, eu preciso me reconhecer como ser humano frágil, fraco, e eu preciso me perdoar. A partir daí, eu posso levar o meu perdão para o outro. Ou eu posso pedir perdão para quem quer que seja, mas eu tenho que ter tido por mim. Eu tenho que ter reconhecido as minhas faltas, a ponto de me descobrir como um ser que necessita do perdão. E aí, vamos pensar assim: se esse filho que estava em busca da sua liberdade ou em busca dos seus ideais, se esse filho que foi embora tivesse medo do pai, como que ele ia voltar para casa e pedir perdão? Vamos pensar. Então, existia a questão do respeito, mas não existia o medo. Tanto que ele falou, poxa, ele ficou vislumbrando a ideia. Poxa, eu poderia voltar, pedir perdão para o meu pai, sabendo que, de repente, eu não vou conseguir ser de novo um filho. Mas se ele me perdoar a ponto de eu ser um servo, para mim já está ótimo. Eu já vou estar feliz.
Aí a gente tem o outro filho, o filho que ficou em casa. E como que a gente enxerga esse filho que ficou em casa? Um filho devotado, um filho, né, cuidadoso. Essa é uma figura da parábola que nem sempre tem uma atenção que precisa ter, porque essa figura é extremamente importante para o nosso pensamento, para a nossa reflexão. Então, esse filho, ele é obediente, ele cumpriu todas as suas tarefas, os seus deveres, ele é um bom filho, ele ficou lá cuidando dos pais, da terra dos pais. Mas a gente tem aí a obediência desse filho, né? Esse filho que ficou obediente e tal. Mas ele é também um filho ciumento. Ele é também um filho egoísta. Porque ele não se alegrou com o irmão, que depois de tanto tempo estava de volta. Ele é um filho sem compaixão, porque ele não está se importando se o irmão está passando fome ou não. Não tem compaixão, ele não tem mínimo de empatia pelo irmão. E aí, nesse sentido, Haroldo, ele nos faz o seguinte questionamento. Será que não somos nós espíritas, o filho mais velho, que acha que está na casa com Deus, mas na verdade não está? Porque estar na casa de Deus é estar na comunhão com Ele. Então vamos pensar, se esse filho que ficou em casa, obediente, mas que a gente já entendeu que tinha uma série de sentimentos e de comportamentos por trás disso, não tão louváveis assim, né? De repente, uma obediência disfarçada. Então, nós, quando a gente cai em erro, quando a gente se afasta, quando a gente só lembra de Deus nos momentos de angústia, será que nós também não somos esse irmão mais velho? Esse filho mais velho? E aí, lindamente, Haroldo fala que estar na casa de Deus é estar em comunhão com Ele. Ele não fala que estar na casa de Deus é estar na igreja, é estar, né, no centro, é estar no templo. Ele fala que estar na casa de Deus é estar em comunhão com Ele. E esse filho mais velho não estava em comunhão com o pai. Ele era obediente, mas ele não estava de fato ligado em comunhão com esse pai, porque ele não se alegrou com a alegria do pai, ainda que ele não se alegrasse com o irmão, mas ele não estava alegre com a alegria do pai. Então, Marta Antunes, da Federação Espírita de São Paulo, ela fala assim, que o filho mais velho é a perfeita encarnação dos pecadores que se julgam isentos de culpa, protótipos de virtudes e únicos herdeiros das bem-aventuranças eternas, pelo fato de se haverem abstido do mal. E aí o próprio evangelho, aí a gente tem, né, o verdadeiro lobo em pele de cordeiro. Será que não é meio isso? Será que esse filho mais velho não está se sentindo? Será que a gente também não se sente isso? Ou o quanto será que a gente se posta dessa forma de que os outros são culpados, errados, equivocados, e nós, imagina, a gente é o alecrim dourado, como estão dizendo agora, né? A gente é o alecrim dourado. E a gente é perfeito, imagina, mas a gente adora apontar os erros e os julgamentos dos outros. Eu acho interessante quando a Marta fala assim, que a gente se acha herdeiro das bem-aventuranças eternas só porque a gente se acha
abstido do mal. E o Evangelho tem uma passagem que eu gosto muito, que ela fala que a gente não é responsável só pelos nossos erros, ou pelas coisas ruins, ou pelo mal que a gente faz. A gente é responsável também por todo o bem que a gente deixa de fazer. E aí, se a gente levar isso ao pé da letra, a gente vai ver que a gente não é tão assim merecedor de todas essas bem-aventuranças. Aí Chico diz: somos responsáveis pelo mal que fizemos e pelo bem que deixamos de fazer. Isso é extremamente grande, é extremamente grave, porque todo o bem que a gente pode fazer e a gente não faz, tipo, não tô fazendo bem, mas também não tô fazendo mal. Não, porque eu deveria estar fazendo bem, ainda que eu opte por não fazer. Mas eu poderia estar fazendo mal. Sim, mas eu poderia estar fazendo bem e não faz. E você também é responsável por isso. Vinícius coloca no livro As Pegadas do Mestre que muitas vezes a gente descrê da reabilitação dos culpados e nos imaginamos lá no alto. Então, isso vem de encontro com o que a Maria tinha, a Marta Antunes tinha colocado. Às vezes a gente se sente lá no alto, lá no topo, e a gente imagina todo mundo lá embaixo, tipo, porque eu sou bom, porque eu sou caridoso, porque eu sou o verdadeiro espírita, porque eu sou extremamente cuidadoso, mas a gente não percebe ou não quer perceber o quanto a gente julga, o quanto a gente fala do outro. E, na verdade, é isso que mostra quem a gente é. É esse tipo de comportamento. Eu li uma frase hoje fantástica, que ela dizia mais ou menos assim, que o quanto a gente julga é proporcional à máscara que a gente usa para esconder os nossos erros. Por isso que eu julgo, por isso que eu projeto. E isso é extremamente grave, extremamente profundo, extremamente sério. Mas a gente não para pensar assim, sobre isso. E o filho pródigo? Então a gente já entendeu um pouquinho quem é o pai, a gente já entendeu quem é o irmão mais velho, né? Quem é esse filho pródigo? Esse filho pródigo é um filho que tem aí muitas características de personalidade mais ativa, mais determinada, que tem essa necessidade de experiências e tudo mais, e que, na verdade, ele nada mais é que o cristão que se afasta das observâncias das leis divinas e que tem uma sequência progressiva de fatos. Então, vamos pensar. Primeiro ele pediu a fortuna, que era uma herança, com o pai vivo. Depois, ele gastou tudo sem pensar. Então, ele foi tendo aí uma sequência progressiva dessas faltas. A soberba com a qual enfrenta o pai pedindo dinheiro e o desamor que o faz sentir ao abandonar a casa paterna. Quando a gente se afasta, quando a gente só pensa em Deus nos momentos de sofrimento, de angústia, quando a gente esquece que a lei de Deus é a lei do amor, a gente também está sendo um filho. E aí, Emmanuel, no Pão Nosso, ele nos coloca que os filhos pródigos acomodam-se em todos os campos da atividade humana. Em todas as partes vemos dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidade. Então, é claro que é impossível a gente não trazer isso para o nosso momento atual, no sentido de que o que a gente tem feito do nosso bem? Nós estamos mais em casa,
mesmo que a gente trabalhe em casa, estamos mais em casa, estamos mais em famílias, mas a gente tem de fato aproveitado o nosso tempo? Será que de fato a gente tem aproveitado as oportunidades que o momento que a gente está vivendo hoje está nos trazendo? Será que a gente consegue aproveitar o tempo, se organizar em todas essas coisas que a gente precisa fazer? Ou será que a gente está sendo um filho pródigo que está aí se perdendo no tempo, na possibilidade que a gente tem de adquirir conhecimento, de passar esse conhecimento? Se a gente está aproveitando esse tempo que a gente está em casa, a gente está comendo bem? Será que a gente, né? Então, muito lindamente, Emmanuel vem colocar aqui, não, todos nós somos os filhos pródigos. Né? Isso não é só uma parábola que ficou há tempos atrás. E Joana vem colocar no livro Plenitude que o homem é a síntese das suas próprias experiências, autor do seu destino, através do livre arbítrio. Contudo, o resultado dessas ações chegarão, cedo ou tarde, e o certo é que virão em busca da reparação indispensável. Então, sim, o filho foi, saiu, fez o que quis, livre-arbítrio. Mas é impossível não advir disso a consequência dessas escolhas dele. Então, vai chegar. Não importa o tempo que levar. Não importa quantas encarnações a gente precisa. A gente vai colher o que a gente plantou. Sim. E aí que está a misericórdia de Deus. A gente vai, eu nem acredito que a gente vai colher o que a gente plantou. A gente vai colher bem menos do que a gente plantou. Né? Se a gente estiver aí em caminhos equivocados, em erros consequentes, a misericórdia de Deus vai recair sobre ele. Então, esse filho ficou pensando, poxa, eu poderia ter com meu pai. Eu poderia conversar, desculpar e retomar o mínimo de dignidade de pelo menos ter um alimento, porque ele dividia com os pobres. E aí que vem a colocação, e caindo-se em si, ele pensou, né, são a consequência dos fatos, e caindo em si. Então, o primeiro ponto que ele precisou foi, o que eu estou fazendo da minha vida? Aonde eu acho que eu vou chegar com esse comportamento, com essas escolhas? Levantar-me-ei e terei com meu pai. Não dá mais, já deu, já cansei de sofrer. Eu vou falar com meu pai. É isso que eu preciso. E Joana continua. Muitos males são ao próprio indivíduo feitos, produzindo remorso, vergonha, ressentimento, sem que haja coragem para revê-los e libertar-se dos seus efeitos danosos. Seja qual for a gravidade do ato infeliz, é possível repará-lo quando se está disposto a fazê-lo, recobrando o bom humor e a alegria de viver, caindo-se em si. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, estar disposto. E foi o que esse filho fez. Ele se sentiu disposto a reaver seu pai, a reaver o mínimo da sua dignidade, a estar com seu irmão, a estar de novo no seio da sua família.
sabendo de todos os erros, sabendo da consequência dos erros que ele tinha cometido. Então, nesse momento, a única coisa que ele pensou foi: eu vou ter, ainda que eu não seja considerado filho dele. Por favor, me coloque como seu empregado, como seu servo. Eu não me importo nessa posição. Não me importo de não ser mais seu filho, porque eu entendo o que eu fiz. Mas ele se retomou, ele recobrou essa alegria e esse bom humor para poder ter com seu pai. E ela vai continuar. A presença de Deus nos proporciona paz, aumentando as existências humanas para os embates cotidianos. A evocação de Deus expulsa as preocupações e a insegurança, surgindo a serenidade e a confiança. Ou seja, eu não quero saber o que vai acontecer, não quero saber quanto tempo vai demorar para eu chegar, mas eu vou estar de novo com Deus. E Ele vai ser a minha fortaleza. Ainda que eu não seja filho do meu pai, ainda que eu seja rechaçado, que eu me coloque nessa posição de subserviência, de humildade, eu vou ter com meu pai. Então, acabou a preocupação dele. Ele já não queria mais saber se ele ia passar mais dificuldades no caminho de volta ou não. Ele queria, ele retomou a confiança que ele teve, na mesma confiança que ele teve quando ele foi, ele retomou para poder voltar. Então aí a gente vai ver que o segredo da força está na nossa vontade. A gente, eu costumo dizer que tem 3 frases que a gente precisa levar em conta. O que eu quero, se eu posso, então bem, se eu quero, se eu posso, eu consigo. Ou seja, primeiro é a minha vontade. Primeiro precisa a minha ação. E a ação vem da minha vontade de que aquilo aconteça. Eu quero, não vai prejudicar ninguém. Eu não vou colocar ninguém em risco, não vou puxar o tapete de ninguém, não vou passar por cima de ninguém, nem de mim mesmo, eu não vou me prejudicar. Então eu vou conseguir o que eu quero. Esse é o segredo da nossa força. Então, o segredo da força que veio do filho pródigo foi a vontade que ele teve de se desculpar com o seu pai, de pedir o seu perdão, de falar, eu errei. E, de fato, querer reparar o seu erro. Porque às vezes a gente fala assim, ó, eu errei, mas podia ser eu. Mas a gente não se dispõe a consertar esse erro. A gente não se dispõe a retomar isso que é importante. A gente não se dispõe a, de fato, fazer daquilo um caminho. É a vontade. E foi a felicidade do reencontro que o conduziu ao retorno, ou seja, ao caminho para a reparação. Ele pensou tanto nisso, nessa possibilidade de estar novamente com seu pai, que foi o que deu para ele a força para ele continuar o seu caminho. Emmanuel, em Palavras de Vida Eterna, ele diz o seguinte: a compaixão é o atributo divino que mais nos atinge. Lembra que agora há pouco a gente comentou que a misericórdia de Deus é tão grande que a gente não paga 1/3 do que a gente deveria. Que a gente não passa por 1/3 do que a gente se comprometeu a passar. Porque a misericórdia de Deus ela é tão grande, tão imensa, que ela fala, não, filho, calma, vamos devagar, deixa eu ir aí cuidando de você. A gente passa. Porque ele não é um pai que disciplina, ele não é um pai que ensina, um pai que educa, mas ele não usa da agressividade nem da violência.
reflete a misericórdia divina, né, a compaixão. Ela reflete a misericórdia divina, demonstra que o Criador Supremo não esperou penitências, não exigiu escusas, nem justificativas, apenas aguardou que o filho lhe desejasse o calor do coração. Então, o filho queria isso, ele queria o toque, ele queria estar de novo no meio da sua família, mesmo que ele não fosse mais considerado filho. Ele sabia que isso, né, existia grandes chances disso não acontecer, dados os padrões familiares e sociais da época. Mas o pai disse ao empregado: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Ele fala isso porque são símbolos de retomada da dignidade, né? Esses símbolos que o pai coloca estava relacionado ao pertencimento de uma família. Então, olha, dá a melhor túnica, colocar um anel no seu dedo, colocar as sandálias nos seus pés, porque ele é meu filho. E ele está de volta. E aí, Emmanuel, no Pão Nosso, de novo, ele vai colocar assim, ó. Observando a bondade paterna, os sentimentos inferiores vieram à tona na demonstração e soberanice, contrariando a vibração reinante no ambiente. Por quê? Porque o irmão mais velho estava extremamente enciumado. Falei, não, tá tudo errado. Mas o filho pródigo, ele conseguiu entrar nessa vibração e contrariar esse sentimento. Porque o pai recebeu com tanto amor, com tanta bondade, com tanta ressignificação das coisas, que ele conseguiu contrariar toda essa situação. E aí o Emmanuel continua. Esse tipo de homem egoísta, o irmão mais velho, né? Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida, ante o bem-estar e a alegria dos outros, revoltando-se e sofrendo através do ciúme que envenena. Quantas vezes a gente se vê numa situação dessa? Às vezes você está numa conversa informal, nossa, estou com dor de cabeça hoje. Ah, mas comigo você não sabe o que aconteceu. Ou tipo, só uma dorzinha de cabeça, porque esse cuidado todo em cima dessa pessoa? Que sentido faz isso? Então, é justamente o que o Emmanuel está colocando. Que é muito comum a gente encontrar esse tipo de pessoa que acaba se revoltando e sofrendo através do próprio ciúme, da própria situação em que se coloca. E aí a Federação Espírita ainda vem colocar que a gente deve reconhecer que o filho pródigo é sempre alguém que pecou, ou seja, que errou, que sofreu e amou. A dor despertou-lhe o sentimento, iluminou-lhe a consciência e o converteu. Então, assim, eu sofri, eu reconheço o meu erro, eu tenho consciência dele e eu não quero mais ter esse tipo de comportamento. A humildade vem, Vinícius de novo no livro As Pegadas do Mestre, a humildade é essa virtude que levanta os decaídos e engrandece os pequeninos, exaltou, apagando todas as máculas do seu espírito, então redimido. Ou seja, eu precisei reconhecer o meu erro, eu precisei perceber aonde foi que eu errei, eu precisei entender que caminhos que atalhos, na verdade, eu tomei no caminho que eu estava planejando e que está tudo errado. Sofri, mas eu não quero mais. Então, talvez eu adiante um pouco, mas é interessante que a Joana, ela coloca uma questão muito interessante a respeito dessa tríade do perdão. Eu acho que está mais para frente, qualquer coisa a gente volta. Aí, essa tríade de culpa, arrependimento e reparação.
Então, assim, eu tenho um erro, eu me sinto culpado, eu me sinto arrependido. Então, assim, eu primeiro me culpo, depois a reflexão, vem o arrependimento e depois vem a, a reação. A Joana, deixa eu ver se ela vai colocar aqui. Não. Senão eu volto aqui. Vamos falar primeiro do Kardec, depois eu retomo a Joana. Ele nos coloca aqui essa tríade, o Kardec, né, no livro Céu e Inferno. É o arrependimento, que é o dar-se conta do erro. Então, eu errei, eu tive a minha culpa, eu me dou conta do meu erro, eu expio esse erro, ou seja, eu sofro, né? Eu sinto um certo desconforto, um sofrimento moral pelo equívoco, desculpa. E aí eu vou para a recuperação, que seria o ato final, a corrigenda do erro, relatando que o verdadeiro perdão sempre envolve as atividades reparadoras. É uma verdade muito absoluta que perdão sem mudança de comportamento não é perdão. Eu pedir perdão e incorrer no mesmo erro é covardia eu pedir perdão, porque eu não estou sendo sincero. Então, eu não estou dentro dessa tríade, eu não me arrependi. Eu pedi perdão, como se diz para inglês ver. Ai, só para você parar de falar na minha coisa. Ai, também, desculpa. Mas se eu não me corrijo, se eu não modifico o meu comportamento, se eu continuo a causar dor em quem quer que seja, eu estou errada. Porque eu não estou de acordo com o verdadeiro perdão. O que é de fato perdão? Porque, vou repetir, Kardec coloca que o perdão, o verdadeiro perdão, sempre envolve as atividades reparadoras. Tá, eu pedir desculpa se eu não estiver disposto a modificar o meu comportamento. Isso é sério. E aí a Joana é sempre Joana, né? Entendi. No livro Conflitos Existenciais, ela diz: culpa é o resultado da raiva que alguém sente sobre si mesmo, voltada para dentro, sobre mim, para mim, em forma de algo que foi feito erroneamente. Então, se eu tô me sentindo culpado, se eu tô. É porque eu de fato sei que eu fiz alguma coisa errada. E isso me gera um sentimento de raiva, de, poxa, mas de novo eu fiz isso. Ou eu não posso acreditar que eu fiz isso. E Emmanuel nos adverte de que o remorso, olha que bonito, o remorso é um lampejo de Deus sobre esse complexo de culpa que vai se expressar na forma de enfermidade da consciência. Isso está no livro Pronto Socorro. Ou seja, quando eu caio em mim, que eu errei, e aquilo começa a me incomodar, e eu tenho esse remorso, é Deus agindo no sentido de que, olha, você não está dormindo, né? Você não está conseguindo se alimentar muito bem, a sua consciência está um pouquinho pesada, porque você errou. Então vai lá e repara o seu erro. Eu acho que é a oportunidade que Deus dá para gente, de fato, de reparar o erro, de retomar o caminho do bem, o caminho correto, as possibilidades que a gente tem diante de uma consciência. Poxa, eu errei. Tá, eu errei, mas vou ficar quietinho. Não, isso já passou. Não, eu errei, eu vou lá me desculpar. Olha, você me perdoa, eu agi errado, eu não deveria ter dito isso, não deveria ter feito aquilo. Eu vou me policiar para que isso não aconteça de novo, ou eu não vou mais fazer isso, porque
porque eu sei o quanto me dói. Imagine você, que foi quem sofreu. Somente com a coragem da identificação dos equívocos pessoais é que conseguimos nos libertar da culpa para assim caminharmos à reparação. Se eu não tiver coragem para perceber aonde foi que eu errei, com quem foi que eu errei, o que eu fiz de errado, eu não vou conseguir me libertar dessa culpa, dessa coisa ruim, para só daí conseguir resolver através da minha reparação. É o perdão. E a gente não foge disso. O perdão, ele precisa vir, né, como uma via de mão dupla. Eu peço perdão, eu vou ser perdoado, mas eu preciso não repetir o meu erro. Porque é covardia. Eu, entre aspas, abusar da boa vontade dos outros pedindo perdão e incorrer sempre no mesmo erro. Então, o pedido de desculpas, ele só é verdadeiro quando ele vem acompanhado da alteração de comportamento, seja ele qual for. E Joana nos orienta de que a coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar são dois mecanismos terapêuticos libertadores da culpa. Então, a gente tem que ter a coragem de pedir perdão, mas a gente também tem que aprender a perdoar, porque do mesmo jeito que a gente erra, que a gente se equivoca, existem pessoas que se equivocam com a gente, então a gente precisa aí repensar esses nossos comportamentos. Não adianta eu pedir perdão e não perdoar o outro, também não é justo, né? Preciso então de fato refletir sobre todas essas coisas. Eu preciso me amar, não tem jeito. Primeiro de tudo, para eu conseguir reconhecer o meu erro, o amor tem que vir de mim. Para mim, eu não ofereço para o outro nada do que eu não tenha dentro de mim. Eu não consigo oferecer uma palavra amiga se eu estou mal-humorada. Eu não consigo transmitir felicidade se eu estou brava, chateada, não importa. Então, eu só consigo oferecer para o outro o que de fato tem dentro de mim. E eu preciso querer. Eu acho que essa é uma grande sacada de todo o ensinamento de Jesus, né? Jesus sempre trabalha com o fato da ação, de você agir. Primeiro tem que partir de você. Primeiro você bate, para depois abrir. Depois você pede. Primeiro você pede, para depois obter. É a mesma coisa. Todas as curas que Jesus fez, elas aconteceram por mérito, por merecimento do indivíduo, mas Jesus deu sempre um imperativo. Faça a tua parte, levanta-te, anda. Você já pode. Vai, não peques mais. Então, sempre vem junto a ação do próprio indivíduo, né? E Francisco de Assis disse lindamente, né? Que a gente perdoe para ser perdoado, que a gente ame para ser amado. Né? Então, é bem nesse sentido mesmo. Aí, Hamed, para a gente encerrar, que acho que já deu, né, Mar? Para a gente encerrar, Hamed diz assim para a gente, ó, perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos e não importa-nos quem fomos, pois a renovação está no instante presente e o que importa é como somos agora e quais são as determinações atuais para o nosso progresso espiritual. Ou seja, não importa quem eu fui, não importa o que eu fiz, qual foi o meu erro, o que importa é o que eu sou agora, o que eu estou disposto a ser, a fazer, porque é isso que vai determinar quem eu vou ser daqui a pouco. E a gente não foge disso. Se a gente está escolhendo o amor, o perdão, se a gente está escolhendo o cuidado, se a gente está escolhendo
a benevolência, é isso quem vai determinar quem eu sou agora. E assim, eu acho que o mais importante é tudo isso ser consciente para mim. Porque o outro, de repente, pode me olhar e não perceber todo esse movimento que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo e eu tenho essa consciência, eu não sou mais movido pela culpa, pelo remorso, né? Se agora eu sou movido por novos comportamentos, novas ações, novos sentimentos, é o que de fato importa. É isso que a Hermes está colocando, né? O que importa é como somos agora e quais são as determinações atuais para o nosso progresso espiritual. Somos espíritos, né? Além de um corpo, somos espíritos aí numa sucessão, se Deus permitir e a gente quiser, uma ascensão do nosso progresso espiritual. Então é isso, né? É isso que eu queria trazer para vocês, para a gente refletir, para a gente discutir. Agradeço, né, a todos vocês. Agradeço de novo uma oportunidade de, mais uma vez, como filho pródigo, estar retornando aos braços do Pai, né, e você dando essa oportunidade de retomada, né, num momento tão difícil, num momento que a gente precisa tanto de amor. E que a gente precisa amar também.